Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar glórias a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos novamente e nós teremos um tempo de devocional, nós teremos um tempo de meditação na palavra de Deus. E eu espero em Deus que você que esteja assistindo este vídeo seja abençoado e seja cheio da presença de Deus e o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. E a devocional de hoje, meu querido e minha querida, está pautada, está alicerçada lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no verso de número 6. Nós vamos ler neste momento, eu queria que você acompanhasse neste momento a leitura do verso, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus vem falar conosco nesta devocional, meu amado e minha amada, sobre a questão de nós humilharmos diante da presença dele. E nós sabemos, meu querido e minha querida, que Deus é grandioso, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da Glória, Ele é todo-poderoso. A palavra de Deus nos ensina em todo momento a dar honras a Ele, a dar glórias a Ele. A própria palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com mais ninguém, nem com homem, nem com outros deuses. Então, o nosso status diante de Deus e a nossa fama diante de Deus nos coloca diante de uma posição de humilhar-se diante dele. E aqui eu quero destacar algo interessante neste verso e eu gostaria que você meditasse muito sobre isso. Sobre a mão poderosa de Deus. Uau! A mão e a destra de Deus é considerada, dentro do sentido bíblico, o poder, a glória, o domínio, o controle de todas as coisas. Que eu e você, meu querido e minha querida, possamos ser controlados pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, que a unção de Deus sobre as nossas vidas, que o nosso coração, nossa mente, o nosso corpo, seja tudo dirigido pelo Espírito Santo. E que nós possamos estar sempre entendendo que a posição mais alta que nós devemos estar é ajoelhados aos pés da cruz. É nos prostrarmos, é nos humilharmos diante dele. Eu gosto de uma expressão lá no Antigo Testamento que os costumes do povo, daqueles irmãos, daqueles servos, daqueles sacerdotes que operavam ali no Antigo Testamento, eles colocavam o rosto em pó. Eles colocavam o rosto literalmente na terra, no chão, ou seja, talvez seja o maior ato de se humilhar diante de uma pessoa e no caso ali, diante da presença de um Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado, nós precisamos ter o nosso coração com essa disponibilidade de reconhecer esse senhorio, esta grandeza do Senhor Jesus. E não somente isso, para que entendendo que a destra dele é poderosa, para entender que a destra dele significa o controle dele na nossa vida, no tempo oportuno nós seremos exaltados. No tempo oportuno, a glória de Deus, o reino de Deus, as bênçãos de Deus, o favor de Deus vai se manifestar na minha vida e na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada, que se humilhar diante da presença do Senhor é reconhecer não somente que Ele é grande e que Ele é Senhor de todas as coisas, mas é uma forma de você clamar, é uma forma de você orar, é uma forma de você estar na presença dEle e de reconhecer que Ele está acima de todas as coisas, que Ele é em primeiro lugar. Não é à toa que Jesus usa expressões, e principalmente não só uma expressão, é um ensino de fato que Ele fala: quando jejuardes, não mostre a ninguém, não dê aparência de que você faz jejum, não fale que você faz jejum, mas guarde isso no seu coração como uma expressão de adoração, como uma expressão de amor diante de Deus. Ele ensina outra coisa sobre a respeito da oração. Quando fordes orares, você não precisa orar em público. Entra no teu quarto em secreto, que o teu pai te vê e te recompensará.
Aleluia! Isso é sinônimo, meu amado, isso é vida de uma pessoa que se humilha diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas, nós precisamos ter isso no nosso coração, nós precisamos ter isso muito bem, vamos dizer assim, direcionados nas nossas vidas e na nossa conduta, porque muitas vezes, meu amado e minha amada, nós somos tentados a buscar fama, status, e não no sentido de você ver e se aparecer, mas de você propriamente se engrandecer, dizendo que você é bom, que você é capaz, que você consegue. Não, nós conseguimos sim, nós vamos fazer sim, mas porque nós nos humilhamos diante da presença dele e sabemos que a nossa vida está nas mãos dele, sabemos que a nossa vida deve ser controlada por ele. A partir do momento que você entrega, que você reconhece, que você crê numa existência de um Deus criador, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que deseja que você viva os sonhos deles, os planos deles e os propósitos deles nessa terra, meu amado, não tem como você não se humilhar, porque nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas, e Ele é grandioso, e Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! E eu queria finalizar essa devocional que você estivesse também meditando, porque muitas vezes nós achamos que diante das circunstâncias e diante dos problemas é que nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, isso é um princípio bíblico, inclusive. Isso é um desígnio e um mandamento de Deus muito bem alicerçado no Novo Testamento. E isso é tão claro que até mesmo quando estivermos na eternidade, quando estivermos diante do trono de glória de Deus e vermos o trono de glória de Deus, isto vai acontecer também. Isto é um mandamento aonde nós vamos perpetuar na eternidade com o Senhor, se humilhando diante da presença dele. E eu quero ilustrar para você com algo que talvez você nunca se apercebeu, ou talvez você nunca teve, quando você leu, você teve esta impressão, essa sensação e essa direção. E eu queria que você fosse comigo lá agora no livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 4, no versículo 4 e no versículo de número 10. Olha só que interessante. Primeiramente, no versículo 4, ele diz assim: ao redor do trono, ou seja, ao redor do trono de Deus, há também 24 tronos. Note, existe o trono de Deus e 24 tronos, que diz que está nele assentado 24 anciãos, vestido de branco, em cujas as suas cabeças estão coroas de ouro. Então, na eternidade, na glória, no novos céus e nova terra, há o trono de Deus, mas há 24 tronos preparados para esses 24 anciãos. Eu não vou entrar na questão escatológica dos 24 anciãos, mas eu quero te dizer, sobre eles existe uma coroa de ouro. Aleluia! E olha que interessante o que acontece. Olha agora no verso de número 10. E os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono de Deus, proclamando. Aí o verso 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eles tiraram suas coroas, se prostraram e colocaram aos pés do Senhor Deus diante do trono. Quer mais alto grau de se humilhar diante da presença de Deus? E isso, meu amado e minha amada, e nós estamos falando dentro do contexto de quando estaremos desfrutando da eternidade pessoalmente com o Senhor. Agora fica aqui para nós a reflexão, a meditação. E nos tempos de hoje, nós temos nos humilhados diante da presença de Deus ou temos procurado ir na nossa força? Então que você e eu nesta devocional possamos encontrar a revelação do Espírito Santo e do desejo de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida.
Fica na paz e até o próximo vídeo, até a próxima devocional, em nome de Jesus.